Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje temos um vídeo que completa a nossa série. Não no sentido de terminar, mas no sentido de trazer complementos à nossa série que vai tratar de trabalhos acadêmicos, de metodologia de pesquisa, de como fazer um trabalho acadêmico. São vídeos relativamente pequenos, mas que eu trago alguns pontos que, dentro da minha experiência docente com educação superior, já vão aí um pouco mais de uma década, já que chegando a 2 décadas só com a educação superior, eu tenho visto que são dificuldades de alunos que vão fazer TCCs, dissertações, teses, trabalhos finais de curso e monografias. Então, hoje, quero falar de um tema que é extremamente importante quando vamos fazer a ligação entre o objeto, que foi alvo de vídeo anterior, já delimitado, já pensado no seu contexto, e a metodologia a ser aplicada, que também sofre influências, por sua vez, das leituras do referencial teórico, que será objeto de outro vídeo dentro desse mesmo canal e dentro dessa mesma série. Bom, para quem ainda não sabe, eu sou mestre e doutor em educação, licenciado em pedagogia, sou professor da Universidade Federal Fluminense há mais de 10 anos, e dentro desse contexto de pandemia, pretendo trazer alguma contribuição para quem assiste ao canal, seja dentro da universidade, seja fora dela. Vamos ao ponto. Primeiramente, vamos falar um pouquinho de uma metáfora. Imaginemos que estamos aqui com um navio. E esse navio, ele precisa em algum momento ir à terra. Ele não vai poder ficar o tempo inteiro no mar. Ele não vai poder ficar todo o tempo no mar, procurando alguma coisa, porque senão acaba o combustível, as pessoas morrem de fome e tudo mais. Esse navio vai precisar abordar ou aportar em algum lugar. Se você escolher a abordagem desse navio, se você escolher o atracamento desse navio de uma forma errada, você destrói o navio. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque ninguém discute nessa situação se o condutor do navio, se o marinheiro é um bom ou um marinheiro ruim. Às vezes pode ser um bom marinheiro, mas se escolher mal o local em que vai atracar, o navio será destruído. Haja vista o que já aconteceu com as barcas Rio-Niterói algumas vezes, em que houve atracagens, houve abalroamentos, houve acidentes, no qual a barca vinha e ou parava numa praia, ou ficava à deriva, ou acertava o porto, enfim, é prejudicial. E alguém pode me perguntar, mas Paulo, peraí, você está querendo ensinar os outros a navegar sem ser marinheiro? E eu vou dizer não, não se trata disso em absoluto. O que acontece, na verdade, é que nós estamos aqui falando de algo chamado abordagem metodológica. A abordagem é a habilidade que você vai utilizar para tentar pensar o teu objeto, para tentar pensar em como você vai chegar a estudar esse teu objeto na prática concreta. E em se tratando de abordagem, tão importante quanto escolher o porto correto, escolher o local a partir da embarcação que você usa, o trajeto que você fez, é escolher a abordagem metodológica. A abordagem metodológica, ela tem alguns condicionantes. Vou falar deles primeiro e depois falar das abordagens propriamente. Um condicionante é o seu condicionante teórico. Você precisa ver se aqueles autores, se a linha teórica que você escolhe casa com a abordagem que você vai utilizar. Às vezes pode não casar. E se não casar, a sua pesquisa se torna uma pesquisa sem balanceamento. Se torna uma pesquisa cujas partes não conversam entre si, não se combinam. Isso não é bom. Segundo fator,
A tua abordagem metodológica vai determinar, ou pelo menos condicionar, algo que em outro vídeo eu vou detalhar melhor, que são os seus procedimentos e técnicas metodológicas, que são um método propriamente dito que você vai usar. Alguns métodos casam melhor com algumas abordagens do que outros. Bem, mas o que são as tais abordagens? Elas são os fatores estruturantes do teu olhar de pesquisador. Eu vou te falar aqui, a grosso modo, de 3 possibilidades. E, obviamente, dentro da proposta desse canal, faço uma introdução. Tem muita literatura sobre isso. Os termos que eu pegar aqui, se vocês usarem qualquer buscador, seja os buscadores de periódicos, como o programa Cielo, né, como, desculpem, o site cielo.org, como no Google mesmo, vocês vão encontrar uma série de referências, tá? Muito bem. Vamos falar então de abordagens. Grosso modo, podemos falar em 3 tipos de abordagem. Abordagem quantitativa, abordagem qualitativa e abordagem quali-quantitativa. Vou falar um pouquinho sobre essas 3. Começando pela quantitativa. Para uma abordagem quantitativa, a ênfase, e gravem bem isso, a ênfase é mensurar algum dado da realidade. Eu quero saber quantas vezes um determinado fenômeno se repete. Eu quero saber qual é a frequência dele. Eu estou preocupado, por exemplo, em medir um score. Eu estou preocupado, por exemplo, em saber qual é o indicador de rendimento escolar, ou seja, nota sobre taxa de aprovação de uma determinada cidade. Isso é medir quantidades. Eu quero saber, por exemplo, quantos alunos num curso de engenharia são do gênero feminino, quantos são do gênero masculino. Isso é um problema quantitativo. E aí sim, ele vai requerer uma justificativa. Quem quiser saber mais sobre justificativa, vê o vídeo anterior dessa série, que eu trato da justificativa de um projeto de pesquisa. Mas vamos à abordagem quantitativa. Ela, via de regra, emprega números. Via de regra, ela faz uma espécie de raio-x da realidade num determinado momento. Quando não é assim, ela constrói séries históricas de números. Vou citar um exemplo de um estudo que está publicado na Revista Brasileira de Política e Administração Educacional. Publiquei juntamente com os professores Roberto Souza Salles, Eduardo Feinstein e Mário Dalpós, esses 2 últimos do Instituto de Medicina Social, o professor Roberto Salles da Universidade Federal Fluminense, em que nessa abordagem fizemos um estudo que em parte era qualitativo e em parte quantitativo, mas vamos me deter na parte quantitativa, porque qual e quant será discutido mais adiante. A nós interessava entender como, ao longo de mais ou menos 13 anos, variou a entrada de docentes nas universidades públicas federais, nas instituições federais de educação superior, melhor dizendo. E aí analisamos dados, contratação de docentes, o ano, as regiões do país. A partir disso, pudemos inferir algumas coisas. Por exemplo, que um determinado programa governamental chamado Reúne, que vigorou até 2013, ele pega mais ou menos de 2007 a 2013, ele incrementou muito a entrada de docentes. Mas para isso tivemos de fazer uma mensuração de frequência. Nosso objetivo era ter, e aí sim, vou entrar numa coisa que é importante, que são os critérios de validação de cada uma dessas abordagens. Nós precisávamos ter uma amostra significativa. Não seria possível analisar todos os dados, de todos os momentos, de todas as universidades públicas. Então fizemos uma amostragem por região, tomando como princípio as 4 ou 5 com o maior número de alunos e de professores. Quem quiser consultar esse estudo, eu deixarei o link aqui na descrição do vídeo. Muito bem. Daí tiramos algumas conclusões.
Mas qual era o nosso critério para mostrar que aquilo era válido? Precisávamos demonstrar que aquela amostra era representativa. E aí usamos um critério, dentre outros que podem ser escolhidos. No vídeo sobre validação e critérios de validação de uma pesquisa, eu vou explanar melhor a respeito desses critérios, mas eu já digo que é o critério de uma amostra estratificada e aleatória. Ou seja, um número significativo de instituições que dessem uma representatividade do conjunto maior daquelas instituições escolhidas. Isso é uma parte quantitativa. No estudo quantitativo, então, tem como base a mensuração de frequências para entender um determinado fenômeno e, por outro lado, o critério mais utilizado é o critério de você verificar se aquela amostra representa o objeto que você está trabalhando. Ok. Mas não existe só esse tipo de estudo. Existem estudos que têm uma ênfase diferente. Existem estudos que têm uma ênfase na compreensão de um determinado fenômeno ao longo de determinado tempo. Chamamos a esses estudos de estudos qualitativos. Aqui há um ponto de divergência. Há autores que vão considerar que estudos qualitativos necessariamente dependem de uma interação direta entre pesquisador e pesquisado. Eu, particularmente, tenho uma posição diferente. Eu acredito que o estudo qualitativo ele se caracteriza mais pelo modo como você procura abordar o fenômeno. Ou seja, você procura abordar compreensivamente. Você procura ver causas e consequências, você procura ver como se comporta determinada população ou determinado elemento escolhido para análise ao longo do tempo. E a ênfase não está no número. A ênfase não está na representatividade da amostra, mas sim na compreensão daquele objeto particular, que às vezes pode ser muito pequeno, mas, como diz Jacques Revel, a microanálise, ou seja, a análise de objetos ou populações pequenas, às vezes nos dá subsídios para compreender realidades macro, porque há uma conexão entre os fatores micro e macro. É impossível, por exemplo, pensar numa escola sem entender que ela, de alguma maneira, sofre influências do contexto político, econômico e social nacional. Muito bem. O estudo qualitativo tem a ênfase na compreensão do fenômeno e não no número do fenômeno, ainda que ele possa se apoiar em dados. Ninguém está dizendo, e havia até os anos 80, 90 no Brasil, 80, 90, uma discussão muito grande no sentido de apontar que os estudos qualitativos eram frágeis porque não tinham amostras grandes e que os estudos quantitativos eram frágeis porque, por outro lado, eles não te permitiam entrar nas realidades estudadas, porque geralmente tratavam grandes massas de dados. E eu digo que, na verdade, não é bem assim. Essa distinção entre qualitativo e quantitativo é muito mais pedagógica do que uma distinção propriamente dita quando você é um pesquisador já relativamente experiente. Mas falando ainda de técnicas quantitativas, de estudos qualitativos também, vamos pensar que um estudo qualitativo ele quer compreender um fenômeno, ele quer compreender um dado da realidade. Por exemplo, eu quero entender como ao longo de, digamos, 5 anos, a escola X do município Y, dentro do bairro Z, se comporta no que diz respeito, digamos, à violência escolar. Para entender isso, eu preciso de alguma maneira estabelecer uma conexão com esse objeto. Preciso ir até esse objeto. Tem vários instrumentos aí. Quando formos falar de técnicas de pesquisa, vamos tratar a exaustão esses instrumentos. Mas de cara eu posso dizer, um questionário talvez não seja suficiente para chegar até essa realidade. Em alguns momentos eu vou precisar interagir com o gestor da escola, com a comunidade da escola, entender um pouco o ponto de vista dos alunos, dos pais, dos professores. E ao fazer isso, eu vou compreendendo, eu vou tentando montar uma análise que é histórica
mas que agrega outros elementos, né, sociais, culturais, pedagógicos, que possam me dar uma resposta, por exemplo, para entender por que daquele índice de violência escolar dentro daquela realidade. Muito bem. Um estudo qualitativo tem essa característica que nós vamos chamar de compreensivo. Ele pode ser demorado, ele pode adotar uma realidade bem pequena, mas o seu critério de validação também possui um rigor. Várias são as possibilidades de usar a validação, mas eu vou apresentar uma. Vou chamar de triangulação. Existem vários tipos de triangulação. Eu vou começar e vou falar inicialmente daquela que melhor exemplifica, para esse momento inicial, o procedimento de testagem do rigor de uma pesquisa qualitativa. Eu vou falar, então, da triangulação entre técnicas de pesquisa. Submetendo um objeto a entrevistas, observações de cunho etnográfico e análise de documentos, se ao crivo dessas três técnicas nós chegamos a conclusões parecidas, pelo menos, elas não são discrepantes, ou pelo menos, se há discrepância, nós conseguimos compreender a razão dessa discrepância, nós podemos dizer que o estudo é rigoroso do ponto de vista qualitativo. Então, ao contrário do que dizem alguns, especialmente algumas pessoas de gerações anteriores, especialmente nas ciências duras, vão dizer que pesquisa qualitativa não tem rigor, e eu vou rebater, vou dizer, não, tem rigor sim, só que é um rigor diferente. Ok, vamos para a mais complexa de todas. Pesquisa quali-quantitativa. Primeiro eu quero dizer que, pelo seu nome, já depreendemos que ela é um compósito. Opa, o que é um compósito? Um compósito é alguma coisa que, ao ser unida pela força, e aí estou pegando um conceito que vem da mineralogia, tá? Da física, da mineralogia, da geologia. Vamos pensar, por exemplo, no minério, num dióxido de estanho. Estamos dando aula de química, Pablo? Não, estou só explicando o conceito. O dióxido de estanho, ele vem então a partir da união de dois óxidos de hidrogênio, dois átomos, né, oxidados, de uma dupla oxidação de hidrogênio, com moléculas de estanho. Aí você tem um mineral que é o dióxido de estanho. Ele é um elemento compósito. Ele não é sozinho hidrogênio, ele não é oxigênio, ele não é estanho. Ele só faz sentido se for entendido como uma combinação particular desses três elementos. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar de pesquisa quantitativa. Ela é uma combinação de elementos quantitativos com qualitativos. Diria que não é fácil falar, como diriam os antigos, in totum, ou seja, na totalidade de pesquisa quantitativa, porque cada caso específico vai pressupor uma combinação diferente. Vou dar um exemplo no que a gente pode chamar de pesquisa de segunda análise ou de fonte secundária. Imaginemos que eu tenha como exemplo uma escola. Vou falar um pouco do que fiz na minha dissertação de mestrado. Eu estudava uma escola, Colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas. Aliás, aguardem, em breve a minha dissertação vai sair em livro e eu vou divulgar aqui no canal. Já tem tempo, tá? Não vou dizer que tem 15 anos isso, porque senão as pessoas vão achar que eu sou mais velho do que realmente sou. Eu precisava entender a escola. Uma das formas de entendê-la foi fazer uma análise quantitativa dos artigos publicados na imprensa, artigos publicados em outra revista chamada Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, publicada pelo INEP, nas publicações da Fundação Mantenedora, que era a Fundação Getúlio Vargas, e numa revista editada pela escola chamada Currículo. Essa foi minha primeira abordagem. Eu precisava fazer uma pesquisa quantitativa para entender quais eram os principais termos e quais os principais referências e autores da escola que estavam presentes no cenário educacional.
Ao fazer isso, posterior a essa análise quantitativa, eu chego a determinadas frequências que vão me dando um caminho das pedras para uma posterior análise qualitativa da memória institucional. E aí eu fiz uma pesquisa de caráter, diria, documental, bibliográfica e qualitativa, porque eu queria compreender o fenômeno, eu tinha uma realidade restrita e ali, num segundo momento, eu não estava mais tão preocupado com a representatividade da amostra. Então, a partir de uma pesquisa quantitativa, eu produzi uma pesquisa qualitativa. Houve um compósito de técnicas e abordagens metodológicas. Conselho: pesquisa qual e quantitativa. Conselho vindo da experiência. Ela precisa e pode ser feita, sim, por quem está começando, mas essa pessoa que está começando precisa conhecer minimamente as duas formas de fazer pesquisa. Do contrário, você não consegue achar o balanceamento. Por isso ela é pouco utilizada, inclusive. Por isso que, geralmente, pesquisadores mais experientes utilizam essa forma de fazer pesquisa. Mas ela é possível. E ela tem uma ênfase dupla. Tanto na representatividade da amostra, quanto em submeter a uma triangulação os elementos que estão ali. No meu caso particular, eu recorri a entrevistas com ex-alunos, ex-professores, ex-gestores da escola, documentos da imprensa, outras publicações, fontes secundárias, para fazer a triangulação, assim como eu tive elementos quantitativos, como que já mencionei. Mas cada caso é um caso. Cada um vai fazer esse compósito. Eu costumo dizer que a pesquisa, nesse momento de uma abordagem quantitativa, guarda uma certa relação com a metalurgia. A proporção dos metais e a temperatura que você vai fazer com que eles estejam ali sendo trabalhados pode te dar ou não a liga que você quer. Bom, por hoje é isso. Agradeço a todos que assistiram. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, coloquem o sininho para receber as atualizações. E em breve teremos um próximo vídeo dentro dessa série em que eu vou discutir aí de uma forma um pouco mais aprofundada o referencial teórico, como construí-lo, qual a diferença entre revisão de literatura, referencial teórico, quadro teórico, que também é outro dos pilares da investigação e de um trabalho final de curso. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado e até a próxima, pessoal. Em breve estamos de novo. Todo dia tem novidades no nosso canal. Muito obrigado.